Opa, tudo beleza? Senta que aí vem história. História não, na verdade vem um caos, né? Uma situação aí, um caos pitoresco aí da nossa história envolvendo um ex-presidente da República, nosso primeiro presidente, ex-presidente preso, e uma figura interessante aí da República também, um ex-senador. Bom, o caos envolve, o presidente preso não é quem tu pensou, não. Nosso primeiro ex-presidente preso foi um presidente chamado Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca, certa vez achando-se doente, ele é o 8º presidente da história do Brasil. Opa, peraí, vamos fazer uma pausa para entender quem é Hermes da Fonseca. Ninguém menos do que sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, aquele mesmo do primeiro golpe militar da nossa história, golpe que depôs aí o Dom Pedro II e que posteriormente implantou a República no Brasil. Sobrinho dele, gaúcho, Hermes da Fonseca, gaúcho de São Gabriel, famosa terra dos marechais, foi 8º presidente da República, lá na República Velha ainda. Ele assume o poder, ele fica de 1910 a 1914, período então imediatamente anterior ao da Primeira Guerra Mundial. Ele assume poder, assume a presidência em 1910, já tendo que enfrentar nos primeiros dias de governo ali, explode a revolta da Chibata, revolta na Marinha, né, liderada pelo João Cândido, Almirante Negro e tal. E ele já tem que enfrentar isso aí de cara. Consegue resolver de uma maneira bem turbulenta, né, esse atrito, esse problema, essa revolta, né, contra os maus tratos a que os marinheiros eram submetidos, má alimentação e principalmente o costume ainda da chibata. Lembrando que boa parte dos marinheiros, né, dos marujos rasos ali nessa época, era composta por negros ex-escravos que não conseguiam emprego. A escravidão tinha acabado pouquinho antes, né, ali 22 anos antes, acabou a escravidão, não o preconceito. Então muitos negros aí acabam indo para as Forças Armadas. E nelas, especialmente na Marinha, persiste o cruel, né, castigo, enfim, punição da chibatada. Então contra isso, má alimentação e tal, que vai ser essa revolta. O Almirante Negro, né, João Cândido, ele lidera o movimento, que vai ser contido, né, depois de alguns dias, com a promessa de anistia aos líderes do movimento e aos demais envolvidos, e só que promessa não cumprida, né? A maioria dos participantes aí do movimento foram expulsos, né, da Marinha, no caso. João Cândido foi internado como louco, né? Enfim, isso foi o início conturbado do governo do Hermes da Fonseca. Conturbado também foi o desenrolar. 2 anos depois, 1912 a 1916, explode no sul do Brasil a Guerra do Contestado, né? Então ele vai pegar, não vai nem pegar o desfecho, né? O mandato dele termina em 1914. Essa revolta do Contestado vai se prolongar ainda por mais 2 anos. Mas é essa figura, o Hermes da Fonseca. Ele é lembrado também por ser o criador da faixa presidencial, a faixa, né, verde e amarela que os presidentes usam, surgiu no mandato dele, ele criou e, portanto, ele foi o primeiro a transmitir a faixa. E tinha o costume também, né, como militar que era, de andar sempre fardado. Todos os seus compromissos oficiais ostentando, usando, né, a farda do exército. Esse é o Hermes da Fonseca. Certa vez, achando-se doente, de cama, recebeu a visita do seu grande amigo, senador Pinheiro Machado, senador também gaúcho, né, como o Hermes da Fonseca. Opa, para um pouquinho, vamos conhecer um pouco a história do Pinheiro Machado. Quem é o Pinheiro Machado? Pinheiro Machado, senador pelo estado do Rio Grande do Sul, republicano convicto, apoiador de primeira hora da deposição, né, do Dom Pedro II e da implantação da República no Brasil, eleito já na primeira eleição, já foi eleito senador, cargo que desempenhou, depois foi reeleito, né, desempenhou até a sua morte em 1915, setembro de 1915, recebe uma punhalada pelas costas, né, no hotel no Rio de Janeiro e tal, onde ele participava ali de alguns encontros, de algumas reuniões e tal,
e assassinado brutalmente pelas costas, né? O assassinato dele gerou comoção nacional no Brasil. Ele foi um dos fundadores, um cara de visão, foi um dos fundadores do Partido Republicano Conservador, PRC, porque um cara de visão foi um dos primeiros partidos nacionais nessa época aí da República Velha. Nos primeiros anos da nossa República, os partidos ainda eram regionais. Tinha lá o Partido Republicano Rio-Grandense, Partido Republicano Paulista e tal, Partido Conservador, Federalista, né, em vários estados. Partido Republicano Conservador foi lá das primeiras forças de porte mesmo, nacional, né, no caso. Então ele esteve por trás da criação desse partido e era uma figura bastante respeitada, né, por sua atuação na história do Brasil. Ele era veterano da Guerra do Paraguai, combateu na Guerra do Paraguai, por ser eleito, né, para a primeira legislatura após a República, participou da Assembleia Nacional Constituinte, que resultou, né, na promulgação então desta Constituição lá em 1891. Em 1902 ele já era vice-presidente do Senado, o que lhe garantia a posição, né, o direito de participar da Comissão Verificadora de Poderes, que era responsável pela degola de muitos políticos, né, que aprovava que políticos, né, eleitos pudessem assumir a atribuição que atualmente é da Justiça Eleitoral. Ele participou então dessa comissão, né, verificadora. 1893, antes disso, né, isso aí foi em 1902. 1893 tem início a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul e ele participa, né, se licencia do Senado para vir ao Rio Grande do Sul combater, né, os rebeldes, revoltosos e tal. Participação de destaque na repressão ao movimento aos rebeldes rio-grandenses, e volta depois a sua cadeira no Senado e, como eu falei, né, ele vai continuar ali até o fim da sua vida. Esse aí é o Pinheiro Machado. A gente vai falar mais dele, né, mais adiante em vídeo. A gente vai falar mais da morte dele. Falamos um pouco da vida, agora vamos falar depois da morte dele também, que tem bastante pano para manga. Pinheiro Machado, reconhecido pela sua sabedoria, pela sua inteligência, respeitado aí em vários círculos e tal. E vai lá visitar o amigo doente e estranha quando chega, a casa toda fechada, quarto onde ele estava de cama fechado, tudo fechado, e vai e diz: olha, Hermes, dessa maneira tu não vai melhorar tão cedo, né? Vai ficar doente ainda por um bom tempo. E o Hermes: ué, mas o quê? Por que tá me dizendo isso? O amigo não quer a minha recuperação? E o Pinheiro Machado diz: sim, eu quero muito a tua recuperação, mas tu assim com essa casa aí hermeticamente fechada desse jeito, só tá ajudando aí a doença. O presidente, né, Marechal Hermes da Fonseca, ordena então que sejam abertas as janelas e tudo. Passam-se uns dias, ele de fato melhora. Tempos e tempos depois, a situação se inverteu. O amigo dele, então, nosso senador Pinheiro Machado, ele encontrava-se doente, acamado, e o presidente foi lá prontamente retribuir a visita, o carinho e tal, e estimar pela melhora do amigo. Chegando lá, encontra também, né, Pinheiro Machado com todo o quarto fechado, tudo. Vai e diz pra ele: olha, amigo, dessa vez é tu que parece que não tá querendo melhorar, desse jeito aí não vai dar. Pinheiro Machado estranho: ué, mas por que isso? Mas, olha aqui, a tua aqui com tudo pinheiristicamente fechado, assim a doença não vai embora. Pinheiro Machado com tudo pinheiristicamente fechado. Hermes da Fonseca não era realmente, né, exatamente reconhecido por sua sabedoria, por inteligência, mas é muitos tipinhos típicos da nossa história. Né? Essa história se passa lá na República Velha e ilustra bem esses políticos aí que de tempos em tempos são pessoas como o povo, né? Aliás, são pessoas que recebem o emprego do povo. Então são pessoas que cometem, né, algumas gafes como o povo também. Você não tem nenhuma chance de cair em concurso nenhum, em prova nenhuma, vestibular e nem coisa assim. Um caos, mas pelo menos tu aprendeu um pouco sobre o Hermes da Fonseca, sobre o senador e tal, um pouquinho sobre a República Velha. Valeu? E era isso. Se tu gostou, não esquece, dá aquele likezinho maroto, indica, encaminha aí pros amigos conhecidos e no vídeo e no canal também. Beleza?